Ok, minha gente, olha só, ainda pode chover até 50 milímetros hoje em Teresópolis, né? As chuvas de ontem foram muito fortes e hoje pode chover até 50 milímetros. E aí a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe o que acontece com Teresópolis quando chove, né? Mostrei hoje para vocês uma série de imagens. Você que está em qualquer lugar de Teresópolis, qualquer bairro, você pode mandar para hoje, não dá mais tempo, pode mandar para amanhã pelo 2742-9977. 2742-9977 é o WhatsApp do Diário. Está lá o Marcelo, o Gilberto, a Juliana, a Isla, eles vão receber teu WhatsApp, isso vai para o boletim, isso vai para o site do Diário e também aqui no programa Hélio Carracena, tudo que você mandar para a gente, ok? Estou recebendo aqui Carlos Martins, ele é um cara que tem muita experiência em administração, está estudando administração política, né? Como administrar uma cidade, como administrar um estado, enfim. É um gestor público. E a gente vai bater um papo com ele. Eu também quero saber com ele sobre um pouco de conservadorismo e a vinda do Padre Kelman a Teresópolis, que causou uma polêmica muito interessante, né? Isso acabou me dando uma audiência muito grande no programa. Carlos Martins, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, amigos que estão nos assistindo. Estava com saudade de vocês. Tem um ano mais ou menos que eu não venho aqui, Hélio. E sempre Já tem estudo? Tem, acho que foi em março do ano passado. E é um prazer, sempre um prazer enorme poder estar aqui compartilhando das nossas ideias e trazer não só problemas. É muito fácil, Hélio, a gente olhar os problemas da cidade, como a questão da rodoviária, a questão das enchentes, né, das inundações, a questão das ruas esburacadas, o nosso interior jogado. Mas nós precisamos, primeiramente, antes de tudo, trazer soluções. Teresópolis, ela vive um caos administrativo em torno aí de 30, 40 anos. E eu, como eu disse, a gente traz o problema, mas tem que trazer a solução. E a solução, Hélio, e nós já debatemos várias vezes aqui no teu programa, para quem não sabe, né, a gente já tem uma parceria de uns 6 anos mais ou menos, no programa do Hélio. Começou lá na TV Cidade. E a gente sempre vem debatendo as mesmas pautas, de maneira técnica, sem a politicagem, e desde o começo nós falamos que o problema de Teresópolis é a falta de um planejamento estratégico. Teresópolis anda que nem uma folha seca, conforme o vento. Por que não temos hoje, essa leitura que eu faço, um planejamento estratégico? Que um planejamento estratégico ele acaba fazendo com que o político, Hélio, seja obrigado a fazer o que o povo quer, porque o planejamento estratégico ele é elaborado segundo a vontade popular. Tá, mas tem uma coisa, você botou aí muito claro o que o povo quer, o que o povo deseja, o que o povo sabe que precisa. Só que, Carlos, o povo de Teresópolis não está nem aí para nada, cara. A gente teve agora o processo da venda da água, o nego está se lixando para isso. Aí eu coloco direita, esquerda, para cima, para baixo. Não tem nem idealismo. Ninguém apareceu para brigar pela venda da água, contra ou a favor. Hélio, como eu falo, né? É mais técnica, mais gestão pública. Eu criei uma hashtag lá nas minhas redes sociais há algum tempo. O que acontece, pessoal? Vocês lembram, o pessoal mais antigo aí que nos acompanha, porque muita gente acha que eu caí de paraquedas, né? O cara é gaúcho, caiu de paraquedas aqui na cidade. Não. Pessoal, a gente já vem há 21 anos trabalhando nas principais pautas que dizem pautas sociais de interesse político, administrativo do nosso município, trabalhando sem remuneração, nunca tive cargo público. E tu falou bem, Hélio, que dessa vez o debate da água não houve a participação popular. Mas não foi só dessa vez, em nada a população participa. Mas se tu lembrar, Hélio, tu vai lembrar com certeza, a gente falou no teu programa lá em 2019, e em 2019 nós criamos o grupo Amigos da Água de Terê. E, na realidade, o Grupo Amigos da Água, que eu fui um dos criadores, foi quem descobriu essa questão da tentativa de privatização da nossa água e do esgotamento sanitário. E nós levamos ao debate público, inclusive aqui na TV Diário e outras TVs e também rádio, nós falamos sobre isso. Fomos para os bairros, reuniões em igrejas, escolas, com associações de moradores,
participamos ativamente disso. Claro, era um grupo pequeno, era um grupo muito tímido, né? A gente estava começando a reunir aquele grupo, mas nós levamos ao debate popular. Dessa vez, eu vejo que a política, ou a politicagem, tomou conta da pauta. E é uma pauta que não deve ser misturada com a politicagem. A água é essencial para a sobrevivência do ser humano. Então, sou contra a privatização da maneira que foi feita, sou contra. E eu acredito que nós deveríamos ter debatido mais, o município deveria ter incentivado a população a debater esse assunto, que é de extrema importância, ou seja, a empresa vai dominar a água e esgoto durante aí 25 anos. Então, a gente precisa debater essas pautas. E por que eu falo isso, pessoal? Como ele falou, que eu sou da área de administração pública, só para vocês, quem não conhece ainda, eu sou formado em gestão pública pela Estácio e me pós-graduei em desenvolvimento territorial pela UERJ, com foco no desenvolvimento territorial da região serrana. Então a gente fala não com amadorismo, mas nós falamos com técnica de gestão pública. Porque é muito fácil nós, como cidadãos, irmos ali e apontar os principais problemas, né, que são tantos no nosso município, que é problema da infraestrutura, problema na agricultura, problema na educação, problemas na saúde, mas nós precisamos ser responsáveis e trazer soluções práticas, simples, coisas que vão ter uma ação imediata para mudar a vida desse teresopolitano que sofre. A nossa população sofre há anos. A gente vem sofrendo uma degradação todo o processo administrativo e político de Teresópolis há muitos anos, velho. É vergonhoso. Outro dia eu tive numa outra TV, na cidade vizinha aqui em Petrópolis, e eu me sinto envergonhado, porque eu fui lá para debater a questão do lixo, do lixão, que em 2019 nós trabalhamos e fizemos, junto com alguns pesquisadores da UERJ, o FRJ e Estácio, fizemos um projeto e entregamos para o governo, que iria dar uma solução para o lixão do Fischer. E até hoje, Hélio, nada foi feito. Eu digo que há uma nuvem negra sobre Teresópolis. Essa nuvem vem trazendo desgraça sobre a nossa população. Você vê hoje, por exemplo, nós temos aqui o hemonúcleo, já está com 3 anos e 2 meses que está fechado. O hemonúcleo do Hospital São José, ele acabou, ele não quer mais receber ninguém da prefeitura, acabou o convênio. Então você hoje não tem como fazer doação de sangue. É uma vergonha, Hélio. É uma vergonha. As coisas simples, ou seja, o arroz com feijão não está chegando na mesa da população de Teresópolis. O arroz com feijão, o básico. A gente precisa mudar isso, Hélio. E não é com amadorismo, com todo respeito às nossas autoridades, o Hélio sabe, vocês que estão aí sabem que eu não tenho costume de ficar agredindo, atacando pessoas. A gente fala de situações, nós falamos de processos, e o processo está errado, Hélio. E não adianta eu vir aqui para a TV Diário ou outra emissora falar historinha, contar historinha de Teresópolis, contar historinha daquela figura política. A gente precisa trazer soluções antes que Teresópolis entre em colapso geral. E já estamos na CTI, Hélio. Está próximo de ter que fazer lá a reanimação de Teresópolis. É muito sério, pessoal. É muito sério. E hoje eu tenho assim uma alegria muito grande, Hélio, até de vir como, para quem não sabe, né? Eu sou pré-candidato a prefeito de Teresópolis pelo PL, representando parte dos conservadores, bolsonaristas, digamos assim. Quem gosta de usar essa palavra, fica à vontade. E eu tenho assim uma alegria muito grande, que tudo começou nessa cadeira, Hélio. Em 2018, no programa do Anderson Duarte, onde eu fui pela primeira vez convidado para falar sobre gestão pública, mas de maneira técnica. E aqui nós abordamos alguns assuntos, e o que está acontecendo hoje, nós falamos lá em 2018. Eu falei aqui, o Anderson estava ali, e eu disse, Anderson, há um abismo entre a administração pública e a administração privada. Há um abismo muito grande. E se nós não usarmos as técnicas adequadas de administração pública, Hélio, nós iremos afundar. E é o que está acontecendo. Eu vejo que a gente precisa mudar a realidade, porque é uma cidade tão linda, tão bela. Nós somos a cidade do agro do estado. Mas só que você tem uma população que se omite em tudo.
politicamente. Sim, Hélio, sim. Hoje, com o advento das redes sociais, eles vão para as redes sociais para discutir, debater, e você vê que se falam um monte de bobagens, né? Coisas que não pode acontecer, ninguém entende, coisas que não podem ser da maneira como eles querem. Eu, por exemplo, quebra-molas. O que mais tem em Teresópolis? Isso aqui é a cidade do quebra-molas. Por que tem quebra-molas? Porque o gestor público, ele é incompetente para gerar o trânsito da sua cidade. Exatamente. Aí o que ele faz para resolver o problema? Coloca quebra-molas. Ele não consegue resolver o trânsito, aí bota quebra-molas. Vamos trazer uma solução sobre esse problema. E o povo adora quebra-molas. Exatamente. Pessoal, foi criada uma lei federal que obriga municípios acima de 50 mil habitantes a promoverem, a criarem seus planos de mobilidade urbana. Sim, mas ele não criou até agora. Não criou até agora. Aí o que aconteceu? O governo Bolsonaro, ele deu acho que foi março, acredito que tenha sido março de 2023, para que os municípios se adequem e criem seus planos de mobilidade urbana. Porém, entrou esse outro governo e esse outro governo estendeu até 2025. E Teresópolis ainda não tem um plano de mobilidade urbana. Apesar da gente estar enfrentando tantos desafios. E olha, pessoal, a falta de um planejamento de mobilidade urbana afeta todos os segmentos de uma sociedade, sim, inclusive violência. Eu presenciei essa semana passada, um rapaz ali se estressando com outro, no trânsito, ali perto da Renault, né? Vamos falar assim. E quase que aconteceu uma tragédia, ainda bem que o outro foi embora. Ele desceu do carro e chamou o cara para briga. Então a gente precisa ver Teresópolis, agir em Teresópolis, gerir Teresópolis com responsabilidade. Não dá mais, velho. Eu vou ser sincero. E eu tenho assim, muito orgulho. Eu não sou teresopolitano de nascimento, mas eu me considero teresopolitano por adoção. Porque lá em 1996, quando eu conheci esse município, eu me apaixonei. Eu voltei para o Sul com aquele desejo de vir morar em Teresópolis. E hoje eu tenho um amor muito grande por essa cidade. E por isso... Teus filhos nasceram aqui? A Laura, que tem 17 anos, vai fazer 17 o mês que vem, nasceu aqui. E o Felipe, ele está com 25, ele veio para cá com 5 anos. Ele completou 5 anos aqui em Teresópolis. E fala nós, porque... Ele não fala porque nós. Ele fala o teresopolitanês. Ele é. Então, eu tenho muito orgulho de morar em Teresópolis. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tristeza, porque vocês, políticos da nossa cidade, estão destruindo Teresópolis. Nós precisamos fazer algo. E Hélio e amigos, está se levantando um povo temente a Deus, um povo patriota, um povo que está querendo mudar essa cidade, Hélio. E mudar com responsabilidade, sem politicagem, sem sujeira, e é possível, Hélio. A bandeira que você está aí, qual é? Essa é a bandeira... Estado, né? Olha só, pessoal, essa bandeira, semana passada, foi lá no Congresso Nacional. Essa bandeira apareceu, com muito orgulho, pessoal, apareceu nas principais filmagens da manifestação lá da Paulista. As pessoas andavam naquela multidão e perguntavam para mim, da onde é essa bandeira? Eu sim, de Teresópolis, minha cidade. Mas, por outro lado, pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Acho que está aqui nessa ponta. Teresópolis está assim, ó, ruindo. Rasgadinho. Mas a gente pode consertar isso. Eu tenho certeza, Hélio. Eu tenho certeza, eu acredito no impossível de Deus. Eu tenho falado para as pessoas, às vezes as pessoas riem da minha cara, né? Pô, o Carlos é pré-candidato, ele não é conhecido. Meu amigo, minha amiga, só preciso ser conhecido por uma pessoa, pelo Criador. E se for a vontade dele, Deus vai usar quem ele quiser. Seja eu, seja esse, seja aquele. Eu acredito num Criador poderoso que pode todas as coisas. E eu sou movido por fé, Hélio. O padre Kelman esteve aqui em Teresópolis, causou uma polêmica muito grande. As pessoas que não gostam dele por causa da briga entre ele e o Lula, né? Na época das eleições, se posicionaram, bom, enfim, se deu uma polêmica enorme no final de semana, e ontem uma audiência muito grande com a participação dele aqui. E como está hoje também, a gente já viu ali que a audiência subindo cada dia mais. Como é que você vê a vinda do padre Kelman e a criação do Foro Brasil no país inteiro? Já 14 estados, 29 cidades no estado do Rio de Janeiro.
O Padre Kelmo, foi a 4ª vez que eu encontrei o Padre Kelmo. Ele é uma figura sensacional. Eu o conheci... Algumas pessoas dizem que ele não é padre. Para mim ele é padre, né? Eu acredito na palavra dele e pelo que eu procurei. Então eu acho que se não fosse padre, o Lula não teria desmascarado ele lá no debate ao vivo. A gente tem que ser inteligente, né, Hélio? Conheci ele numa reunião, que foi a Assembleia Nacional da Direita Brasileira, que reuniu as principais lideranças da direita no Brasil, e eu, assim, com muita honra, eu estava lá representando Teresópolis. Foi a primeira reunião que eu participei. Depois a gente participou em outras, inclusive em São Paulo. Aí eu conheci o Padre Kelmo. Depois eu almocei com ele lá na feira de São Cristóvão. Encontrei ele em São Paulo também. E depois encontramos ele aqui, ele manifestou interesse e partiu dele, né, em gravar um vídeo comigo. E eu me senti muito honrado. Ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa respeitadora, que está ali defendendo a pauta conservadora, e é muito importante. A gente tem que entender, pessoal, que ser conservador é ser contra o aborto, é ser contra ensinar coisas erradas para as crianças, é ser contra a corrupção, é ser contra tantas coisas que degradam a nossa sociedade. Ser conservador é preservar os princípios judaico-cristãos. É entender que existe um Criador, que existe Deus, que existe seu Filho Jesus, que veio para dar vida por nós. Isso é ser conservador. Você viu ontem, eu vi essa denúncia ontem, não me lembro agora em qual foi a TV, uma secretária de educação de uma cidade de Minas, que eu vi essa matéria, gente, rapidamente, depois não tive tempo de voltar, ainda vou procurar isso. Os livros que estão sendo distribuídos, você viu isso? Eu olhei, eu não cheguei a entrar, porque eu estou numa correria, pessoal, estou correndo muito. Os livros eu dei uma olhada, ensinando sexo às crianças. Essa é a ideologia de gênero que os conservadores repudiam, que é ensinar sexo para criança. Isso é um ato covarde. Quem defende uma coisa dessas, eu nem tenho palavras, eu até tenho e não posso falar aqui. Que tipo de pessoa é que quer ensinar sexo para as crianças? Sexo se aprende em casa com os pais, na educação sexual. E os pais é que têm responsabilidade. E o Estado, esse Estado soberano, interventor, ele quer justamente isso. Ele entrar na tua casa, na tua família e tirar o teu poder. Ele disse assim, a partir de hoje tu não é nada. Quem manda na tua casa sou eu, o Estado. E ser conservador liberal é justamente isso. É colocar cada um no seu quadrado, cada um na sua função. O Estado, ele tem a função, Hélio, de promover algumas coisas, segurança pública, promover educação, saúde, o controle monetário do país. E essas são as principais funções do legislar, né, e administrar a coisa pública. Mas as questões familiares, o Estado não tem o direito. Educação dos filhos, como tu vai administrar a tua casa, quem vai ser a liderança da tua casa, se é o marido, se é a mulher. Essas decisões, elas são familiares. E nós, cidadãos, nós conservadores, porque Teresópolis é 70% conservador, a gente viu no resultado da eleição, em torno de 70%, né, votou no presidente Bolsonaro, e ele se identificava como um conservador. Nós, teresopolitanos, temos o direito, o dever de repudiar aqui no nosso município essas pautas, porque são pautas destruidoras. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. No ano passado, até o Hélio estava falando que eu estou sempre estudando, agora eu estou fazendo direito, estou no 4º período de direito. E o ano passado houve um debate, até foi um trabalho que nós tivemos que fazer, foi sobre violência doméstica, especificamente contra a violência contra a mulher. E o pessoal estava meio inclinado a falar sobre esse assunto, e eu levei a nossa turma e os professores a uma reflexão. No passado, o homem, ele respeitava a mulher. A mulher tinha todo, né, aquele respeito, o homem era o protetor da família. Era a figura que, dentro daquele contexto, tinha a responsabilidade de cuidar da família. Só o que acontece? Veio esse movimento feminista e tentou igualar as coisas e dizer que a mulher e o homem, não existe uma diferença, inclusive física, biológica. E isso vem degradando a nossa sociedade. E, como resultado, o aumento da violência contra a mulher. Antigamente, Hélio,
tu imagina, tu lembra disso, né? A gente não tem tanta diferença de idade. Imagina um homem falar um palavrão perto de uma mulher, de uma senhora. Isso não, uma criança. Mas hoje quem fala o palavrão é a mulher. Não, exatamente. Você vê as meninas aí, ali não é o caso não. Não é. Com certeza não é. Você vê as meninas aí de 17 anos, 18 anos, ela tá presa ali na internet. Você vê as meninas aí na rua, e eu vejo muito disso, em cada frase é 2, 3 palavrões. 2, 3 palavrões. Inclusive, velho, eu falo isso com muito respeito, tu nunca ouviu eu falar um palavrão, seja ele qual for. Eu não tenho costume. E as pessoas chegam para mim e dizem, tu me desculpa, Carlos, mas eu vou ter que falar um palavrão. Eu fico à vontade, o problema é teu. Então, o que acontece, Hélio? Hoje nós temos, e vamos trazer para Teresópolis isso, nós temos a possibilidade de voltar voltar a termos como é que faltou aqui o termo, né? Voltar a sermos como éramos antes, famílias conservadoras, que respeitavam as mulheres, que respeitavam os maridos, os homens, que havia respeito entre as pessoas. Mas isso começa em casa e é refletido na escola também. E hoje, infelizmente, em alguns casos, a escola tem o papel de destruir essa família tradicional, esses princípios. E levam os nossos jovens a terem comportamentos, inclusive, promíscuos. Então, a pauta conservadora do Fórum do Brasil, do Instituto Conservador de Teresópolis, é justamente isso, resgatar aquele modelo familiar, aquele modelo de sociedade aonde há respeito, aonde cada um está no seu lugar. Mas aí você tem um problema social muito grande acontecendo, tá? Dentro disso. Veja bem, a que pais que você se refere? Os de 70 anos já não são mais pais, são avós. Sim. Tá? São os avós. E você tem os pais de 50 até uns 30 anos. Né? Nessa faixa aí. Vamos botar de 25 até uns 50 anos. Esses pais, essa faixa de 25 ou 30 anos, ela se desligou por completo de política. Ela não quer saber de política. A educação é no colégio. O negócio é trabalhar para ganhar muito dinheiro. Toma, segura o celular aí, fica com o celular e segue a vida. Eu vou buscar meu filho no colégio. Carlos, meu pai nunca me buscou no colégio, nem minha mãe. Eu e meu irmão, a gente ia sozinho pro colégio. Tá? Depois, quando nasceram os outros, também. A gente não era essa preocupação. Meu pai nunca chegou para mim e falou para mim assim, não use maconha, que faz mal. Para mim também não. Ele nunca falou isso. Mas a educação que vinha do berço... Exatamente, princípios. O princípio, isso já vinha enraizado nas famílias. Só que isso acabou. Isso está acabando, ainda existe. Na minha casa a gente tem esses princípios. Esses pais até uns 50 anos, por aí, já estão muito preocupados com isso. Só, Hélio, voltando lá para o Fórum do Brasil, Instituto Conservador e várias outras entidades associativas que defendem o conservadorismo, dentro desses movimentos, há também grupos jovens. Estava com o Padre Kelmo, eu esqueci o nome do menino, que é o líder jovem do Fórum do Brasil. 27 anos. Isso, um menino novo que está lá. Nós temos aí no Congresso Nacional o Nicolas Ferreira, que é um jovem, né, que está lá defendendo a pauta conservadora. Então, está havendo um levante entre jovens conservadores que estão entendendo. Ou a gente muda... Ou vai arruinar tudo. Não, você falou do Nicolas, mas são vários. São vários, eu citei ele que é o mais conhecido. Entraram para a política. Entraram para a política. Nós temos jovens aqui, nós temos o PL Jovem, que faz um trabalho brilhante. A gente precisa mudar isso. E precisamos mudar nas cidades, Hélio. E essa é a principal bandeira que nós temos levantado. É resgatar a Teresópolis de 20, 30 anos. Olha só, Hélio. Teresópolis, na década de 60, 70, era considerada a melhor cidade serrana do Brasil. Era sinônimo, lá naquelas novelas antigas, né? Era sinônimo de status, ter uma casa em Teresópolis. Hoje a gente está vivendo, né, uma desgraça. Só vocês que estão nos acompanhando, é uma pena o programa ser bem curtinho, mas é um debate muito longo. Teresópolis hoje é... Curto não, a gente já vai para meia hora. Meia hora. Teresópolis, hoje, das 3 maiores cidades serranas, é a cidade mais violenta. Em 2017 e 2018, nós éramos a cidade mais segura
do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aí entre a sexta e a sétima mais segura. A nível nacional, nós éramos em 2017, 2018, a 10ª cidade mais segura do Brasil. Hoje nós somos a de número 72. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, isso não é divulgado, pessoal, mas vão buscar informação, entre na internet e vocês vão ficar sabendo mais sobre Teresópolis. Entre janeiro e julho de 2023, o ano passado, nós tivemos em torno aí de 3 estupros por semana. Foi mais exatamente 2,78 estupros aqui em Teresópolis. Segura só um instantinho. Fica à vontade. 3 mulheres aqui me acompanhando no programa e eu preciso falar com vocês. Eu queria ter as 3 aqui no programa para a gente fazer um debate. Renata Caldas. Renata. Oi, Renata. Entra em contato comigo, Renata. Isabel Costa, também quero você aqui no programa. E a Lúcia Esteves, lá do Lions. Eu gostaria de ter vocês 3 aqui no programa de uma vez só, para a gente fazer um debate. Eu já vim pensando nisso há alguns dias, e aí eu queria conversar com vocês para tê-las aqui para a gente fazer um debate, tá? Entre em contato comigo, a Lúcia Esteves, e Lúcia eu vou falar com ela hoje mesmo. A Isabel depois me passa um zap, Renata, me passa um zap também, tá? Para a gente combinar isso. 3 nomes de peso, né, Hélio? Vai ser um baita debate. Não quero perder. Pessoal, então a gente tem visto isso, resgatar aquela Teresópolis charmosa. É possível? É. Vai ser resolvido com o próximo prefeito eleito? Resolvido 100%? Não, pessoal. Só 2 pessoas vão resolver em 4 anos. Primeiro, Deus, ele pode todas as coisas. Segundo, o mentiroso. O mentiroso vai vir aqui falar, Hélio, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas sem um planejamento estratégico de longo prazo, é impossível. Nós precisamos pensar Teresópolis com responsabilidade. Para a gente poder, aí quem sabe em 20, 30 anos, a gente começar a colher os frutos. Nós temos uma agricultura fortíssima, que está se degradando, Hélio. A gente vai em Vargem Grande, é uma tristeza. Onde era horta, hoje é condomínio, é casas. Eu converso muito com agricultores e eles falam para mim, Carlos, a gente trabalha, vende um pé de alface aí por centavos e chega lá na mesa, lá no Rio, na mesa do consumidor a 4, 5 reais. A gente sofre quando chove, sofre quando faz sol, sofre quando cai geada. É uma tristeza. Por que isso? Aí vem o problema, Hélio. Vamos trazer a solução. Investimento em tecnologia. Se nós não sairmos dessa agricultura ultrapassada, com todo respeito ao nosso agricultor, e isso cabe ao poder público promover isso, a gente vai seguir tendo essa perda significativa. O nosso maior potencial hoje é a agricultura. Pensar em Teresópolis sem partir da nossa agricultura, nosso interior, não vai resolver nada, pessoal. A maior fonte hoje de riqueza é o 3º e o 2º distrito. Precisamos trabalhar com responsabilidade, ser um visionário, Hélio, trazer soluções práticas. E hoje existem bancos de fomento, como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Existem esses órgãos, isso é um exemplo só, que tem linhas de crédito para investimento em tecnologia, em várias áreas, principalmente na agricultura. Eu estive numa reunião em São Paulo com as principais lideranças do agro do Brasil. E lá, com muito orgulho, Hélio, eu defendi Teresópolis. Até o Alexandre, que está aqui conosco, o Alexandre Neto, estava lá, o pastor Elias também. E tinham alguns grupos, né, que defendiam algumas pautas. Eu falei para eles, olha, eu não vou ficar... O pastor Elias ficou com o núcleo religioso, ele, o Alexandre. E eu falei para eles, eu vou ficar com agro, porque Teresópolis é agro. É agricultura familiar, é agro. E lá eu levei o nome de Teresópolis, falei da importância do nosso município para alimentar o estado do Rio de Janeiro, também parte de Minas Gerais, parte do Espírito Santo e também para São Paulo. Vocês sabiam que a alface consumida no McDonald's sai daqui de Teresópolis? Sai daqui. Então a gente precisa levar o nome de Teresópolis e levar as belezas, as potencialidades, não lá levar problema. Teresópolis teve 8 prefeitos em 5 anos. Nós tivemos isso, tivemos aquilo, escândalo disso. Não, vamos falar das coisas boas do nosso município. A sujeira, os problemas, a gente resolve em casa. Olha, tem um alô aqui pra gente. Bom dia, Hélio e Carlos. Laura Hollenberg. E a Laura Hollenberg. Pô, essa menina aí...
Laura Hollenberg está mandando um alô aí para você. Oi, Laura, como é que tá, minha amiguinha? Que Deus te abençoe, minha querida. Bom, Carlos, então a gente tá aqui discutindo, debatendo Teresópolis, né? Debatendo a política, o momento que a gente está vivendo, e a situação da água, a situação da saúde em Teresópolis, a situação do abandono do interior. Exatamente. Que é o que você está falando, e você está lá, você está em Albuquerque. Eu estou em Albuquerque. Eu tenho falado para as pessoas lá no nosso bairro sobre a importância de Albuquerque. Albuquerque é a porta de entrada da principal rota turística do nosso município. A nossa maior fonte, vamos dizer assim, a nossa maior riqueza hoje está no interior. Né? Nós temos várias riquezas ali. Agricultura familiar, né, que tem um potencial incrível, aliada ali ao turismo rural. Inclusive, eu escrevi um trabalho, de conclusão do meu curso de pós-graduação, né, especialização em desenvolvimento territorial, que foi justamente isso, agricultura familiar do terceiro distrito e também o turismo rural. Hélio, por que não trazer esportes de aventura para o nosso interior? Integrar isso junto com os nossos agricultores. É possível. O município não gasta nada, Hélio. Vai lá com as federações, Federação de Motocross, Mountain Bike, Federação de Downhill. Tem vários outros esportes que podem ser realizados no nosso município. Nós já tivemos tudo isso. Já tivemos. A minha esposa, a Roberta Hollenberg, professora, ela foi a primeira mulher no Rio de Janeiro a pilotar em motocross, disputar os principais eventos de motocross do Brasil, e foi a segunda, inclusive tem entrevistas delas antigas aí na TV, e foi a segunda mulher no Brasil a disputar motocross, representando Teresópolis. E ela conta como era aquele tempo. Hélio, aqui em Teresópolis. Aqui no interior. Ela disputou o Hollywood Supercross. Não era nem motocross, Supercross. E Teresópolis estava brilhando aí no cenário. Não temos mais nem encontro de motociclistas. Não temos, Hélio. Até isso acabou. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós podemos ter um evento esportivo de alto nível, por mês em Teresópolis. Junto com isso, eventos culturais, eventos turísticos. É possível, sem gastar nada. Basta articulação. Vai lá, conversa com a federação. Quer ver uma coisa, pessoal? Eu estou para ir lá na UEB, União dos Escoteiros do Brasil. Quero conversar com o dirigente estadual da UEB, para quem sabe futuramente a gente trazer um elo, um ajure, um jamboree, que são encontros nacionais, pan-americanos e internacionais de escotismo. Imagina, Hélio, nós termos vários grupos escoteiros em Teresópolis, só tem um. O escotismo, eu nasci no escotismo. Né? Eu tive parte do meu caráter formado dentro do movimento escoteiro. Ali eu aprendi que a gente não deve ser mentiroso, a gente não deve trair os outros. Ali eu aprendi que a gente deve fazer o bem. E por isso que há 40 anos, ou 41 anos, eu trabalho com movimentos sociais, fazendo ações sociais, querendo ajudar as pessoas. Então teve essa formação lá na minha infância. E por que não nós trazermos um encontro desse mundial para Teresópolis? Hélio, tu imagina só, nós colocaríamos Teresópolis no cenário mundial do maior movimento de jovens do mundo. Mas não é... Não, você tem muita coisa que você pode fazer. Agora, se você não tiver a sociedade civil organizada, trabalhando junto com o poder público, e quando eu digo poder público, eu digo Câmara de Vereadores, você precisa associação comercial, CDL, Lions, Rotary, maçonaria, você precisa dos clubes sociais da cidade. Se você não tiver essa sociedade envolvida, não adianta nada, com o poder público para trazer investimentos turísticos na cidade ou culturais, você não consegue fazer. Hélio, nós precisamos pacificar Teresópolis. O futuro prefeito, o primeiro desafio dele é pacificar a cidade. E eu falo isso com muito orgulho, muita alegria. E o Hélio sabe bem, eu me dou bem com quem é da esquerda, com quem é de direita. Eu sou de direita, conservador, bolsonarista, como gostarem de chamar, né? Tem algumas pessoas que não gostam de serem chamadas de bolsonaristas, mas para que todos entendam, eu sou eleitor do Bolsonaro e defendo as pautas dele. Quem me acompanha nas redes sociais vai começar a entender a minha movimentação. Esse é que é o problema hoje do Brasil, Carlos.
é que a gente está dividido entre direita e esquerda, que sempre existiu. Sempre existiu. Mas de uns anos para cá, isso está atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. É Lula, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Isso já está um saco. Isso tu viu o que eu falei? Sou eleitor do Bolsonaro. Sim. O que acontece, Hélio? A gente não pode radicalizar. Tudo que é radicalizar... Radicalizou os dois lados. Mas algumas pessoas, não todas. Só que a coisa ruim, ela sempre soa mais forte. Ela tem, ela tem uma força maior. E eu falo isso com muita alegria até, porque eu não sou radical, Hélio. Tu sabe muito bem. Eu trouxe o Marcelo Freixo no programa, até veio 2 vezes. O povo de direita caiu em cima do programa. Eu trago o Padre Kelmo, o povo de esquerda caiu em cima do programa. Voltando lá, Hélio, aquela que eu te falei em pacificar e fazer com que haja uma integração entre todos esses órgãos. Setor comercial, setor legislativo, administrativo, população em geral. Existem algumas técnicas, e na gestão pública nós aprendemos psicologia na administração pública, é uma matéria, e também gestão de recursos humanos. E lá a gente aprende algumas técnicas. E vocês entrarem nas redes sociais aí, Carlos Martins, gestor público, vocês vão ver o network que eu venho fazendo durante esse tempo. E aos poucos a gente está ligando essas pontas. E esse tipo de técnica que deve ser implementada aqui. Então, tu ir fazendo esse network, entrando em contato com as pessoas dos vários segmentos, levando as tuas ideias, né, que possam ser colocadas em prática, levando as tuas ideias, e aí tu fazer essas pessoas sonharem junto contigo. Tá, mas para isso tem que ser um líder. Quem é o líder é o prefeito. Aí lógico, ele vai conseguir unir toda a sociedade. É lógico. Ele vai aceitar ideias e vai ter ideias também. Aí ele vai unir a sociedade. Eu vi, Hélio. Eu vou aqui falar, a gente já deve estar quase chegando no final do programa. Já explodiu o nosso horário. Eu vi uma palavra, uma pregação, e isso marcou a minha vida. Foi um pastor, ele falou o seguinte, é um pastor conhecido aí no Brasil. Como tu escolher um político? Primeira coisa, tem que ser honesto, temente a Deus, amar o povo e ter conhecimento. São essas 4 qualidades. Se o cara não temer a Deus, não respeitar a Deus, ele não vai respeitar o povo. E se ele não gostar do povo, andar no meio da população, e eu digo, não digo não só em época eleitoral, sempre estar no meio do povão, não vai adiantar. E se não conhecer as técnicas, também não resolve nada. A Laura está te fazendo uma pergunta, mas você não vai responder hoje. Tá. Que, aliás, isso aí é necessário até um debate maior. E a gente vai marcar a tua vinda para daqui a alguns dias. Pode marcar. Ela perguntou, gostaria de fazer a pergunta, quais são suas propostas para melhorar a infraestrutura do turismo, tornando Teresópolis um destino mais atrativo. E aí eu até coloco mais ainda para isso aí, mas para um outro programa. As pessoas comparam Teresópolis com Gramado, com Petrópolis, com lá em São Paulo, Campos do Jordão, Miguel Pereira. Eu acho que Teresópolis é melhor do que isso tudo. Muito melhor, E olha, eu sou gaúcho e eu digo, Teresópolis é melhor que Gramado. E eu falo mesmo... Gramado cabe dentro da várzea desse tamanho. As belezas naturais, fizeram uma revista aí, internacional, fez uma pesquisa, e Teresópolis estava dentro das 10 cidades com as melhores, maiores, eu não sei o termo certo, belezas naturais. Ou seja, a nossa natureza está entre as 10 mais lindas do Brasil. Só que, lamentavelmente, a gente, ao longo dos anos, as nossas autoridades vieram aí... Negligenciando. Ou pronto, é a palavra certa. Irresponsáveis, ou até... Não vou falar a palavra. E com o apoio da população que não está nem aí para isso. Querem ser Gramado, mas não fizeram o que Gramado fez há 30 anos. Gramado, há 30 anos, fez o seu planejamento estratégico, que eu sou o único, sem qualquer soberba, pessoal, sem qualquer pretensão, eu sou o único que há mais de 10 anos vem falando que Teresópolis precisa ter um planejamento estratégico. Gramado, em 2017, fez o planejamento para mais 30 anos. A gente fala de Piracicaba. Piracicaba é a capital do agronegócio hoje no Brasil. Piracicaba tem um planejamento estratégico. E eu conheço o professor Cleveland, já estive com ele, trabalhando dentro de uma proposta de planejamento estratégico para Petrópolis, é meu amigo, e ele participou elaborando o planejamento estratégico de Piracicaba. Obrigado, Carlos.
Eu estou te interrompendo, que são 12:01. Nós Vamos falamos lá. 44 minutos. Pô, top, top. 44 minutos, não interrompi nem para o comercial. Gente, estou indo embora. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente está de volta. Programa ao vivo. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Já vou agendar a vinda do Carlos aqui, ainda, Ok. se possível, ainda dentro do mês de março, né? Tem muita coisa que a gente tem que falar aqui sobre Teresópolis, que é o que a gente faz aqui todo dia. É a nossa cidade acima de tudo. Pessoal, muito obrigado. Vamos sonhar Teresópolis, seja com quem for que vencer a eleição do ano que vem, mas vamos sonhar. Essa bandeira aqui, ó, tem que brilhar no mundo inteiro, e eu creio nisso, que isso é possível. Vou ligar para a doutora Nitrione daqui a pouco, convidando para ela vir ao programa, se possível até amanhã, para falar sobre esse caso de agressão à mulher, isso que aconteceu em Teresópolis aí nesse final de semana. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau.